glória a Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu tenho certeza que tem mais testemunho por aqui, né, Dani? Mas nós vamos deixar para um outro momento, né? E nós vamos glorificar o Senhor junto com os nossos irmãos que testemunham, que testificam do favor do Senhor nesses dias no nosso tempo. E agora vamos para a palavra, amados. Nós vamos ler lá em 2 Samuel, capítulo 11. E nós somos o quê? Nós somos a igreja de Cristo, é ou não é? Somos a igreja de Cristo? Igreja, o significado, né, no latim, fui buscar ali na internet, significa chamado para fora. Somos chamados para fora do sistema. O sistema dita regras aí, e às vezes a gente dá uma vacilada e entra dentro do sistema novamente. Mas o Senhor quer que a gente se mantenha fora do sistema. Isso significa uma vida de santidade. E não é o nosso tema? Nosso tema diz, né, chegou o seu tempo, última chamada 2023. Nós temos que aproveitar, né? Porque se é a última, quer dizer que não vai ter mais em 2023. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Mas o tema, ele está com base em Josué 3:5, que diz, santifiquem-se. E sabe por que Deus dá essa palavra para Josué? Porque ele mesmo responde no próprio versículo, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E para que essas maravilhas aconteçam em nosso meio, que nós tanto ansiamos e que vemos um testemunho aqui, outro ali, a gente precisa o quê? Se santificar. Mas aí há quem diga, né, que tipo, ser santo, como assim? O que significa ser santo, né? Separado. Né? Separado para Deus. Santo, quando tratado na forma humana, é todo aquele que vive evitando o pecado. O pecado não é mais parte da sua vida, ele é um acidente de percurso. Né? Então, separando-se das coisas mundanas, das coisas pecaminosas. Né? E há quem diga que ninguém é santo. É ou não é? Já ouviu essa expressão? É muito comum a gente ouvir essa expressão, ninguém é santo. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia nos ensina. Porque em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e o 16, diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, sim, se a palavra está dizendo que é possível ser santo, não é possível. Mas a gente vai cometer uns deslizes, uns erros, nós vamos ver aqui que a gente erra, mas a gente não pode aceitar o pecado na nossa vida como algo que faz parte da igreja, que foi chamada para fora do sistema pecaminoso. Amém, amados? Então, eu gostaria de ler lá a passagem que está em 2 Samuel, capítulo... Eu já vou ir para o 12 logo, perdão. 2 Samuel, capítulo 12, para a gente ganhar tempo, né? E os versos 1 a 9. Versos 1 a 9 diz assim a palavra do Senhor. Está ali no telão. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda.
por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. O 10 também. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Até aí. Amados, essa palavra fala do quê? Do pecado, né, de Davi com Betseba. Como que aconteceu? Vou resumir aqui. Davi, o rei de Israel na época, viu a Betseba se banhando e aí a cobiçou e pediu para ela vir à sua presença. Ele se deitou com ela e ela engravidou. Isso aconteceu quando o marido de Betseba, que era Urias, estava na batalha. E aí a mulher avisa Davi, olha, eu estou grávida. E ele manda chamar Joabe, que era o comandante do exército israelita, e fala assim, ó, coloca Urias na frente da batalha. Primeiro ele chama Urias para se deitar com a sua mulher. Urias se negou, falou, longe de mim se deitar com a minha mulher enquanto os meus companheiros estão na batalha. E depois ele chama, então, Joabe e fala, Joabe, coloca o Urias na frente da batalha aí. E aí, Joabe não questiona, coloca Urias na frente da batalha e Urias é morto na batalha. E o que acontece com Davi? Davi acha que estava tudo bem, que estava tudo resolvido. Agora estamos aliviados, em paz. Então vem Natã e traz esta palavra, fazendo essa comparação de que um homem rico tinha muitas coisas, e aí ele pega a cordeirinha de um homem pobre, a única que ele tinha, e ele sacrifica e prepara para o visitante, e Davi se enche de ira na hora, e fala, esse homem deve morrer. E aí, para surpresa dele, Natã fala o quê? Este homem é o Senhor. Mas olha como os olhos de Davi estavam fechados para o pecado dele. Ele não se deu conta de que estava falando dele, que se tratava dele. Ele achou que estava tudo bem o que ele tinha feito. Mas a palavra vai dizer que isso desagradou ao Senhor. O que Davi fez desagradou ao Senhor. E aí nós podemos achar, né, assim, não, realmente, foi errado o que Davi fez. Olha só, ele além de adulterar com a mulher do outro homem, ainda manda o homem para frente da batalha e faz o homem morrer. Isso é pecado. Sim, é pecado. Mas olha o que a palavra vai dizer em Marcos, capítulo 7, verso 1 ao 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 20 ao 23. Diz assim, e continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os seus maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o torna impuro. E lá em Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28. Então, veja que é da onde? Do pensamento do homem. Do pensamento que vem todas essas coisas. Agora, o capítulo 5 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, verso 27 e 28, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Quando falamos, amados, em santificação, em sermos separados para Deus, um povo separado para Deus, a coisa é muito séria. É bom? Mas exige da gente digamos assim, uma análise constante, e também uma sensibilidade ao que o Espírito Santo de Deus está trazendo para o nosso coração, que precisamos nos arrepender. No sábado passado, nós tivemos aqui, com a equipe, né, no dia do Yom Kippur.
Yom Kippur, para o povo judeu, é o dia do perdão. Nós sabemos que nós devemos nos arrepender todos os dias, é ou não é? Nos arrepender a todo instante quando cometemos algum pecado, o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente já deve se arrepender. Mas, para a nossa equipe, foi muito importante nós estarmos ali conversando sobre o que nós precisamos ajustar, o que nós devemos deixar, o que nós devemos fazer. Então, foi um dia desse autoexame enquanto equipe. E quando a gente tenta essa santificação, essa aproximação do Senhor, nós precisamos primeiramente analisar os nossos pensamentos. Como nós lemos em Marcos 7, é dos pensamentos que vêm os pecados. Porque a primeira coisa que Satanás atinge é o nosso pensamento. Não é assim, a gente fez e nem pensei. Não. Primeira coisa que ele vai minar são os nossos pensamentos. Então, se tem uma coisa que nós precisamos vigiar, é com os nossos pensamentos. E é interessante observar a palavra que parece, né, alguns de nós, às vezes, já pensou, eu mesmo já pensei, parece que no Novo Testamento as coisas ficaram mais fáceis, mais leves. Agora, né, não existe mais aquilo que existia no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Mas se a gente for examinar o texto que nós lemos em Mateus 5, se a gente só olhar e pensar, se só no nosso coração a gente já der lugar a Satanás e deixar que o pecado fique ali dominando os nossos pensamentos, a gente já está pecando. Então, acredito que alguns de nós, se não todos, já ouviram a expressão, né, de que no Antigo Testamento Deus falava com o povo através dos profetas, que se santificavam, que, né, eram separados para isso. Deus falava com esse povo. E na chegada do Evangelho, quando Jesus vem a este mundo, então, Deus andou no meio dos homens, através de Jesus aqui, em carne, em osso, no nosso meio. Mas em nossos dias, amados, o reino de Deus é dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, é de dentro de nós que tem que vir a santificação. Através do quê? Dos nossos pensamentos. Cuidado com os pensamentos. E eu gostaria de meditar, então, sobre esta coisinha, né, que ela pode tirar a nossa santificação, a nossa santidade, nos atrapalhar nesse processo e até mesmo impedir que a gente alcance o favor do Senhor. Porque para o povo ali de Israel, ele fala para Josué, santificai-vos, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu acredito num tempo que Deus está alinhando, aprumando a sua igreja. Eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo. Se a gente for verificar, o Senhor está tirando muita coisa do nosso meio que não lhe agrada, né? A gente vai ver aí que antes o que era uma busca por uma realização pessoal, por um desejo de algo, hoje em dia está tomando lugar o desejo pela face do Senhor, pela presença do Senhor, pela busca da presença de Deus, e eu acredito que isso é Deus aprumando as coisas, falando, tira do meu lugar aquilo que é meu lugar. É o meu lugar em primeiro na sua vida, o meu lugar em exaltação na sua vida, então tira tudo isso que está ocupando o meu lugar. Eu acredito nesse tempo Deus nos aprumando. E quando nós aceitamos a Jesus, né, a gente até fala, Senhor, eu quero te servir e nada vai me separar de ti. Só que às vezes a gente não se dá conta que o que nos separa de Deus é o quê? O que é que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. Isaías 52, 9 vai dizer, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, se nós queremos que as nossas orações sejam respondidas, se nós queremos nos santificarmos, temos essa separação, nós precisamos parar de pecar. Ok, e o que fazer quando nos damos conta, então, de que nos distanciamos de Deus por causa do pecado? Que a gente vê que, tipo assim, estou me sentindo distante de Deus, não tenho mais força de fazer o que antes eu fazia. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos arrependermos, que implica numa mudança total. Uma mudança de vida e, principalmente, de pensamento. Aquilo que eu pensava, não vou pensar mais. Eu vou mudar o meu pensamento em relação a esta coisa que está me fazendo pecar. Então, o arrependimento por ter falhado e cometido o pecado, é algo que deve vir
ao nosso coração todas as vezes que nos dermos conta que desagradamos a Deus. Né? Um dos meus primeiros pastores, o pastor Juarez, já falecido, ele me ensinou que o pecado é como um passarinho que passa na cabeça da gente. Né? Passou, ai, não quero mais saber disso. Agora, o passarinho, se a gente deixar, ele pode vir fazer ninho, botar ovo, né? O pecado vai tomando conta da nossa vida. Então, isso a gente deve vigiar e não deixar que o pecado tome conta da nossa vida. Uma outra coisa que ele falava é que quando isso acontece, quando o pecado já está fazendo ninho na nossa mente, a gente nem se dá conta mais, é porque a nossa consciência ela está cauterizada. A gente já não acha mais que aquilo é pecado, está tudo bem, já entrou numa normalidade. Só que, amados, não sou eu, e eu não quero que vocês fiquem tristes comigo, tá? A gente está caminhando junto aqui para a gente receber as bênçãos do Senhor, que amanhã o Senhor fará maravilha em nosso meio, nós precisamos nos santificar, e eu também estou nesse processo. Como eu acabei de mencionar, sábado a gente estava aqui a manhã toda buscando isso, né? Buscando a santificação. Então, quando a gente se dá conta que a nossa consciência está cauterizada, a gente precisa rever a nossa vida, porque não sou eu, nem é o que você acha que é o que precisa ser feito, é o que a Bíblia fala. A nossa vida deve se enquadrar no que a palavra de Deus diz para que façamos. Não sou eu que determino isso, e nem o que eu sinto, é o que Deus diz para mim, para a sua igreja, para a sua noiva, para aqueles que anseiam morar com Ele na glória, né? E o pecado precisa ser algo que nos dá vergonha, que gere em nosso coração arrependimento, não pode mais ser, depois que a gente aceita Cristo, não pode ser mais algo deliberado, né? Proposital. Não, ele precisa ser um engano, um deslize. Em 1 João capítulo 1, verso 8, diz, se afirmamos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o verso 10 diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, para que eu consiga reconhecer o meu estado pecaminoso, né, eu preciso primeiro reconhecer exatamente isso que eu falei anteriormente, que Deus é o meu Criador, santo, justo e perfeito e bom, e é Ele que comanda a minha vida, não sou eu. Não sou guiado pelos meus desejos, pela minha vontade. É o Senhor, meu Deus. Assim, é Ele que determina o que eu devo fazer para desfrutar todo o propósito, o plano dEle, para o qual Ele me criou. Sim, Deus é bom, Ele nos livra do mal. E é isso que Ele está fazendo com a gente quando fala, cuidado, pecado. O Espírito Santo acende aquela luzinha dentro da gente, o coração fica apertadinho, pecado, pecado, pecado. É porque o Senhor é bom e Ele quer nos afastar do mal, que é o que nos afasta dEle. Ele quer a gente sempre pertinho dEle. Então, não é para que a gente se sinta aí controlado, se sinta mal. Não, não, não. É para que você fique sempre pertinho dele. Porque se você for examinar a sua vida com muita sinceridade, você vai ver que os momentos que você mais se esfriou foi quando o pecado mais tomou conta da sua vida. Na minha vida foi assim. Quando eu já achava, isso não faz mal, isso também não, eu fui me afastando cada vez mais da presença do Senhor. Então, é um engano eu pensar que eu tenho controle da minha vida. Né? Quando, na verdade, o controle está e sempre esteve na mão de Deus. Não só da minha vida, mas de todas as coisas na terra e fora dela também. O controle está na mão de Deus. Amém? E quando pensamos que estamos perdendo o controle da nossa vida, já teve essa sensação, estou perdendo o controle da minha vida, meu Deus do céu, é apenas, amadinhos, uma constatação de que nunca tivemos o controle. Que o controle sempre está, sempre esteve, sempre estará na mão de Deus. Então, se eu penso, meu Deus, estou perdendo o controle das coisas, mas que controle? O controle não é meu, é de Deus. Então, eu devo descansar nele e fazer o que ele está me dando orientação para fazer. O que o Espírito Santo está me guiando a fazer. Então, o que fazer quando eu faço a constatação de que estou cometendo algo que está desagradando ao Senhor? Justificar? Dar desculpas? Não. E às vezes a gente tenta fazer isso, é ou não é? A gente tenta justificar por que a gente está fazendo, a gente tenta se desculpar porque não tenho como sair disso aqui. Mas em 1 João, capítulo 1, verso 9, que é o verso ali intermediário entre os outros dois que nós lemos, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a primeira coisa, nós devemos trabalhar em nosso coração o arrependimento, tirar do nosso coração aquela coisa assim, né, de cauterização de consciência, de que nada faz mal, é tudo. Não. Se não encaixa na Bíblia, não serve para a minha vida. Então, arrependimento, trabalhar no meu coração o arrependimento. E a segunda coisa é confessar os pecados. A palavra confissão é concordar com Deus. Concordar com Deus de que aquilo que a Bíblia diz que vai contra a vontade de Deus é de fato pecado. Então, quando eu confesso, eu estou concordando com Deus. Concordar com Deus quanto à solução do problema do pecado também. Porque há uma solução para o pecado. E esta solução exige duas coisas, como eu já mencionei. A primeira é arrependimento, que implica uma mudança total de mente e de atitude. E a segunda é a confissão, que é o abrir o coração diante de Deus e declarar tudo quanto tenho feito contrário à sua vontade para a minha vida. Declarar confissão requer palavra, pronúncia. Eu errei, ofendi o teu coração, pequei, Senhor, contra ti. O Senhor não merecia isso de mim. Eu preciso confessar. E o exemplo de Davi, amados, é muito profundo. Eu escolhi esse texto por quê? Porque quando Davi comete o adultério com Betseba, ainda coloca o esposo dela na frente da batalha, né? Ele tenta encobrir o seu erro. Ele não se dá conta de que ele tinha errado. Até que o profeta usado por Deus vai lá, repreende Davi, que ele cai em si, ele toma consciência do seu pecado, né? E é interessante no Salmo 32, o Salmo 32 é um salmo que fala do arrependimento de Davi. Salmo 32, verso 3 e 4, Sônia. Salmo 32 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o que acontecia com o meu corpo? Definhava de tanto gemer. 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então, olha só que terrível o estado de Davi, né? As forças dele foram sugadas, né? Então, não podendo mais suportar de tanta angústia, ele tomou a decisão de ir até Deus e fazer o quê? Abrir o seu coração. Abrir o seu coração. Amados, é um engano a gente achar que Deus já não sabe. Davi achava que Deus já não sabia mais o que tinha acontecido. E Natã foi lá, contou a historinha, fez ele refletir, levou ele a essa descoberta, né, guiando o pensamento dele, levou ele e falou, esse homem é você. Né? Então, aí Davi, ele vai até Deus. E aí o verso 5 vai dizer assim, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Tu perdoaste, que alívio, né? Que alegria, que paz, né? Davi descreve como ele se sentia pelo perdão divino no verso 1 e verso 2 do Salmo 32. Ele fala ali de como o perdão divino trouxe um alívio para a vida dele, né? O verso 1 do Salmo 32 vai dizer assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Que foi uma das palavras que o Cláudio mencionou aqui. Né? Então, hipocrisia é eu cantar e não viver. Né? E aí Davi fala em quem não há, então ele é feliz. Amados, Deus está te chamando para ser feliz. Ele quer tirar esse peso do pecado de cima de você. E basta uma confissão e uma mudança de mente e de atitude para que isso saia de cima de você, esse peso vá embora. É duro admitir que estamos errados, é ou não é? Que a gente errou lá atrás, né? E às vezes até relutamos contra isso, pensamos até que o tempo passando, Deus vai esquecer, né, do nosso pecado. Deus esqueceu do pecado de Davi? Esqueceu? Falou, não, já passou muito tempo, Betseba já está barriguda, deixa para lá isso. Urias já morreu, né, já está... Não, Deus não esqueceu. A palavra vai dizer que Deus desagradou de Davi. O que Davi fez desagradou o coração do Senhor. Então, nós temos a impressão de que o que fizemos não é tão grande assim.
Eu não fiz nada, né, tão sério assim, tão grave assim. Foi uma coisa pequena. Amado, é tão fácil confessar, é tão, né, abrir a boca e confessar. Mas vamos chegar lá, espera aí. Então, nós nos desculpamos, nós nos racionalizamos, nós justificamos, mas há consequências terríveis para a falta de confissão de pecados. A primeira coisa está no verso 3 do Salmo 32, a perda de força e de paz. Perda de força e de paz. E eu acho que a pior perda de força é quando você não tem mais vontade de vir à casa do Senhor, de servir ao Senhor, não tem mais prazer na lei do Senhor. Eu acho que essa aí é a pior coisa. Esses dias eu estava em oração com o Senhor, eu falei, meu Deus, se eu perco isso aqui, eu perco tudo. Se eu perco a comunhão com o Senhor, a minha vida não tem sentido, Jesus. Eu acredito que a presença do Senhor deve ser a coisa que mais nos motiva, irmãos, a viver. É a presença do Senhor. Não pode ter outra coisa substituindo isso. E se tem outra coisa ocupando este lugar no teu coração, esta tarde o Senhor quer mudar isso. Então, a outra coisa é a perda de alegria. A perda de alegria, porque o pecado distanciou ele do Senhor. No verso 4, ele vai dizer da falta de alívio, quando a pessoa não sente alívio na sua alma. A frustração e a falta de êxito, né? Conforme Provérbios 28:13 diz, quem encobre os seus pecados não prospera. Isso é muito sério. Quem encobre os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, amado, Deus nunca vai te jogar fora, nunca, nunca, nunca. Ele entregou o Filho dele por você, por mim, Ele nos ama incondicionalmente. Então, a gente precisa entender que o que Ele quer é que a gente se mantenha como igreja, chamada para fora do sistema pecaminoso, amém? Então, a primeira coisa, ao se confessar um pecado, é reconhecer a propriedade dos meus pecados. Veja que no verso 5 de Salmo 32, o Davi não diz, quando confessei o pecado, quando eu confessei o que ele fala ali? Quando eu confessei o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Ele não projetou em ninguém. Ele não falou que o pecado era de outra pessoa, ele falou o meu pecado, quando confessei diante do Senhor. Então, tomar essa propriedade dos pecados e confessar, assumindo, né, que quem pisou na bola foi ele que pisou na bola. E a segunda coisa é confessar o pecado, é também entender que não devo disfarçar os meus pecados, né? Não encobrir as minhas culpas, né, como diz o salmista, o Davi. E há todo tipo de tentativa da gente fazer isso. Nós somos bons nisso. A gente tenta esconder os nossos pecados, né? Damos a ele todos os outros nomes, né? Para ficar menos feio, eu acho, para ficar menos agressivo aos ouvidos, né? Então a gente fala assim, é o meu temperamento forte que é assim. É o meu sangue italiano que me faz fazer isso, né? É o meu padrão de vida. Não, amados. Confissão implica que eu desisto de racionalizar, de explicar, justificar os meus pecados, né? Arrancando todos os disfarces, digamos assim, todas as máscaras, os enfeites para tentar minimizar o impacto dessa confissão. Eu tiro tudo e os chamo do que eles realmente são. Pecados. Pecado. E no sábado aconteceu algo que foi até engraçado. Eu falei, então eu queria falar que eu falhei com a equipe. O Cláudio falou, não, você pecou. Eu falei, eu pequei. É isso, eu pequei. Eu pequei porque eu não fiz o propósito aí. E aí, né, confessei, dei nome aos bois, né? Então, a gente precisa fazer isso, chamar o pecado do que ele é, pecado, né? Então, não é um flerte, eu não estou flertando, né? Palavra bonita, né? Flerte. Não, é um adultério emocional. Eu estou dando esperança para alguém de que não tem nenhuma possibilidade de eu me relacionar com essa pessoa. Então, isso é pecado, adultério emocional. E, às vezes, a gente, né, trata com muita rispidez os filhos, principalmente os menores de idade, né? E aí a gente fala assim, não, eu fiz uma correção com meu filho. Não, às vezes você fez um abuso de autoridade, uma agressão verbal.
Então, coloca nome no pecado, né? Às vezes a gente fala, isso aqui são regalias do meu trabalho. E, às vezes, você está roubando o tempo do seu chefe. E, quando não, pegando alguma coisinha lá que você acha que é regalia e ele não te deu autorização para isso. Então, vamos dar nome aos bois? Né? Eu fiz o trabalho com o meu colega. Não fez nada, só colocou o nome dele ali no trabalho, e isso é fraude. Você não fez o trabalho. Né? E tantas outras coisas, a gente fala, às vezes, de meias-verdades. Né? Isso é meia-verdade. Irmão, não é meia-verdade, é mentira. Mentira. Né? Eu tenho uma inveja, já ouviu falar inveja branca? Não existe inveja branca, amado, não existe. O Senhor falou, é mandamento, Êxodo 20, falou assim, não cobiçarás nada do teu próximo. Eu já fiz isso e coloquei diante de Deus, falei, Senhor, pensando bem, o que eu estou sentindo é inveja. Meu Deus, irmãos, eu tive um quebrantamento tão grande, o Espírito Santo começou a trazer coisas no meu coração, começou a tirar aquilo, foi um alívio. Mas é engraçado, sabia que enquanto você não fala, parece que aquilo fica te atormentando, e quando você fala, a coisa dá uma minimizada, assim, você fala, não, saiu o peso. Faça o teste. Coloca nome e confessa diante de Deus o que você está sentindo, para você ver se não vai sair o peso. É bíblico. O Senhor faz, é Ele que faz. E às vezes a gente fala assim, não, eu vou comentar uma coisa, mas para a gente orar. Amados, às vezes é fofoca. Fofoca. E às vezes a gente usa também um outro termo que me veio à mente, que é levantar falso testemunho. Vou te avisar sobre a conduta de fulano, assim. Também, Êxodo 20, o último mandamento vai dizer que não é para levantar falso testemunho contra o próximo. E, às vezes, a gente não tem o menor temor à palavra de Deus, a seguir os seus mandamentos, e sai levantando falso testemunho dos outros sem saber se é verdade ou não. E aí o Espírito Santo, às vezes, pode trazer à sua memória, nesse momento, algum pecado que precisa ser confessado. Não é acusação. Nós vamos fechar com isso. Não é acusação. O Espírito Santo está te purificando. Que Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Então, se sinta privilegiado. Ele está limpando a eira. Ele está tirando a cinza. Ele está mandando embora a palha seca. Para que o altar esteja preparado para o fogo que Ele vai derramar. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 3, verso 9 ao verso 12, diz assim a palavra de Deus: não retribuam mal com mal, insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu faço de tudo para manter a paz, mas não aguento mais. Já chega, não aguento mais. Não, é para buscar a paz com perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, precisamos reconhecer a culpa dos nossos pecados e parar de tentar encobri-la, justificando, racionalizando, enfeitando, né? Mas precisamos chamar do que realmente é pecado, né? E hoje eu vejo os meus pecados como são, pecados. E é bom a gente tirar tudo que afasta a gente de Deus. É os pecados que fazem separação entre eu e Deus, então não quero eles na minha vida. Confesso diante de Deus, peço ao Espírito Santo para trazer sempre a minha memória, como diz o salmista, né, Salmo 139, trazer, Senhor, som do meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o Espírito Santo traz à minha mente o que eu preciso me arrepender, né? E o terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é arrependimento. Trabalhar o arrependimento de deixar a consciência descauterizada novamente, deixá-la sensível à voz do Espírito Santo, para que toda vez que o Espírito Santo falar com você, você entender. É Ele te purificando. A segunda coisa é confessar os pecados. Isso tem que dar nome ao seu pecado. Coloca nome. Ao invés de você orar, Senhor, me purifica de todos os meus pecados, começa a dar nome. Senhor, eu pequei assim, 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 eu me irei, eu falei mal, eu falei o que não devia, eu falei um palavrão, eu contei uma meia-verdade. Coloca nome. E o terceiro é maravilhoso. Quem confessa o seu pecado, ganha o auxílio de Deus. Provérbios 28, 13, nós lemos. Quem confessa e abandona, encontra misericórdia.
O verso 9 de 1 João, né? Ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, a confissão sempre envolve um retorno à realidade sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o meu pecado e sobre Deus. Que é Ele que manda, é Ele que rege a minha vida pela sua palavra, é Ele que sabe o que é melhor para mim, e quem eu sou e o que eu fiz. E é muito lindo, né, que nós temos uma ajuda para isso. Vamos ficar em pé para nós finalizarmos? Nós temos uma ajuda para isso. Eu gostaria de pedir ao pastor Anderson cantar novamente Clamo Jesus, e gostaria de convidar o Cláudio, que nós vamos fazer uma oração juntos aqui por famílias, para que o Senhor limpe as casas. O Espírito Santo é que nos ajuda nessa tarefa de nos santificarmos. Jesus ensinando aos seus discípulos, em João 16, 7 e 8, ele diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, quem? O Espírito Santo, que já habita em nós, na sua igreja, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Haverá um juízo, é o Espírito Santo que nos guia ao que é justo e o que é injusto, e é o Espírito Santo que trabalha no coração, falando, pecado, 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 e a gente só precisa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, que as coisas acabam bem. Então, irmão, o objetivo não é te acusar, tá bom? Então, não fique triste comigo, o objetivo não é te acusar de algo que você já se arrependeu, de repente até, né? Pois o acusador é quem? Quem que é o acusador? O diabo é o acusador. Mas não podemos negar que o Senhor quer que a gente se santifique. Santifiquem-se, santifiquem-se. Por quê? Há uma promessa. A partir do elo da semana que vem, o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Aleluia. E eu creio nesta palavra, estou tomando posse. Então o objetivo é que nós sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, que nos convence do que precisamos nos arrepender. Ele convence o mundo do pecado, e o Espírito Santo está tratando na tua vida. Fecha os teus olhos. Deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele falar contigo agora. Traz Espírito Santo à mente. Traz Espírito Santo ao coração. Traz ao pensamento agora, Espírito Santo, o que precisamos limpar. Nós cantamos, nós cremos que Jesus é aquele que santifica a igreja. Ele manda embora toda a escuridão, Ele manda embora toda a tristeza, o peso do pecado, Ele manda embora. Então traz, Espírito Santo, no coração, na mente de cada amado meu, de cada amada minha que está aqui, no coração das obreiras, no coração da igreja. Traz, Espírito Santo, o que precisa ser mudado, o que o Senhor está exigindo de nós, o que o Senhor está requerendo de nós nesta tarde. Traz, Espírito Santo, traz clareza, Espírito Santo. O Espírito Santo está pedindo para você uma postura, um posicionamento. A guerra contra o pecado, e o Senhor se levantará e defenderá a sua causa, a sua igreja. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em vosso meio. Santifiquem-se, santifiquem-se. É o sangue de Cristo que nos purifica. É Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, eu quero declarar seu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Eu clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome. Sim, Jesus. Quebrando os vícios dessa geração, declaro que há esperança em liberdade. Eu clamo Jesus. Dá uma pausa agora. Convite agora neste momento é bastante sério.
1 João capítulo 3, versículo 6 diz que todo aquele que o conheceu não vive pecando. Nós estamos falando de atitude da pessoa que peca o tempo todo e que acha que isso é normal. O pecado para nós é um acidente de percurso. Acontece, mas não é o nosso alvo. Nós não negociamos com o pecado, nós não advogamos a favor do pecado. Nós, em nome de Jesus, queremos e venceremos o pecado todos os dias para a glória do nome do Senhor, amém? Então o convite para você hoje aqui, lembre-se, essa campanha tem 10 elos, sendo que 7 elos nós estamos trabalhando de santificação. Os 3 últimos elos nós vamos falar da conquista, mas agora nós estamos santificando, colocando a casa em ordem. Então agora no meio desta mensagem você ouviu alguma coisa com o Espírito Santo, nós temos que trabalhar a nossa sensibilidade a ouvir Deus. Quando a gente começa a negar a realidade do pecado, a gente está trabalhando a insensibilidade, está ficando insensível à voz de Deus. Isso é um perigo, é um coração que ele está endurecido à voz de Deus. Nós precisamos trabalhar a sensibilidade ela vai estar pontuando para nós coisas que às vezes parecem normais, mas de repente o Espírito Santo está te levando para um outro nível e com você é diferente. Por quê? Porque você está permitindo isso. Então agora eu gostaria que você saísse do seu lugar, não para vir receber uma vitória, mas para colocar a casa em ordem. Para realmente dizer: Senhor, eu não negocio com esse tipo de pecado ou com aquele tipo de pecado. Dê nome a esse pecado. A campanha é diferente, não é a campanha, vem aqui, conquista, pega a tua chave. Queridos, antes de você receber a vitória, nós estamos muito mais preocupados que você tenha estrutura espiritual para receber aquilo que Deus já tem determinado para a sua vida. A vitória já é sua. O problema de não alcançarmos muitas vezes é que as coisas não estão no lugar, e Deus quer colocar as coisas no lugar. Então, se o Espírito Santo falou com você, agora saia do seu lugar e venha até aqui à frente, nós vamos orar junto com você. As obreiras, peguem o óleo aqui por gentileza. É interessante você notar, por exemplo, o nosso próprio movimento nessa hora, né? Quando a gente fala: vem receber uma vitória, o povo já está aqui na frente antes de terminar a frase. Antes de terminar a frase, a gente já vai para frente. Agora quando a gente fala assim, ó, vamos confessar, vamos agora tratar, vamos agora, né, mexer, aí a perna quer ir, mas às vezes a gente dá uma travada. O próprio texto que foi lido diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. A Bíblia diz. A gente pega de tantas maneiras, sabe? A gente diz às vezes que está fazendo algo com uma intenção e Deus dá uma olhada e fala: não é essa a intenção que está fazendo. E é um perigo. Quem faz isso para nós? Quem acende esse alerta? O Espírito Santo. Então peça para o Espírito Santo. E às vezes talvez você esteja aqui dizendo: eu não lembro de nenhum pecado nesse momento. Então é hora de você agora falar: Espírito Santo, fala comigo. Como é gostoso vir no culto que vem para receber, receba a sua vitória, seja curado, receba isso, receba aquilo. Mas se a gente não trata, irmão, é até perigoso ser abençoado. Imagine Deus te abençoando e você construindo em cima de áreas que não estão firmes em Deus. Essa vitória não será para o nosso bem. Então Deus está fortalecendo a base, Deus está colocando as coisas no lugar. Vasculhe, deixe o Espírito Santo vasculhar o seu coração. Nós estaremos orando agora por família, e estaremos orando aqui, as irmãs estarão passando, ungindo a sua vida, e ungindo com santidade, e ungindo com a visão e a sensibilidade de Deus. Que Deus dê sensibilidade a nós, para a gente perceber até mesmo aquilo que a gente já legalizou. A gente já legalizou, está legal, isso aqui não tem problema. O Espírito Santo está dizendo: para, dá uma olhadinha. Ei, isso é pecado. A Bíblia não negocia com o pecado. Isaías 59 diz o quê? Meus ouvidos não estão agravados, as minhas mãos não estão encolhidas para abençoar. No entanto, os vossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Só uma coisa atrapalha, queridos, é o pecado. Mas glória a Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz,
alcança misericórdia. Na linguagem fiel ainda diz, alcança toda a compaixão de Deus. Toda a compaixão. Não há reserva para a compaixão de Deus. Para você que está dizendo, chega, eu não negocio, eu quero uma mudança em nome de Jesus. E nós estaremos orando agora para que esta mudança aconteça na sua vida e o nome do Senhor seja glorificado. As obreiras, fiquem à vontade. Unja agora com força do céu, com sensibilidade espiritual. Unja agora com santidade. Unja agora com o sangue de Jesus purificando. Jesus, Jesus, Jesus. Sim, Pai, passa agora, Senhor, neste lugar, purificando. Passa neste lugar tocando. Em nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, as trevas, vem incendiar. Aleluia! Jesus, nós declaramos o Teu nome aqui nesta tarde, Senhor. No Teu nome há todo o poder, Jesus. O poder para dissipar as trevas, para destruir cadeias. O Teu nome é poderoso, Jesus. O Teu nome está acima de todos os nomes. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, traz agora na mente dos Teus servos, na mente dos meus irmãos, aquilo que precisa ser mudado. E que essas cadeias caiam por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós quebramos as cadeias do pecado. Nós também, Senhor, declaramos a Tua cura pelo nome de Jesus. A cura da lepra do pecado, pecados recorrentes, pecados que estão na mente, que não chegaram, Senhor, na prática, mas vivem borbulhando na mente. Nós declaramos agora, saia em nome de Jesus. Pecados que foram cometidos lá atrás e que nunca houve um arrependimento, nunca houve uma confissão. Neste momento eu te peço, Espírito Santo de Deus, trabalha nos corações, trazendo agora a liberdade em Cristo. Nós declaramos a liberdade em Cristo. E como nós lemos, Senhor, o pecado de Davi com Betseba trouxe consequência não só para ele, mas para a sua casa. Mas neste momento, pelo poder do nome de Jesus, nós queremos declarar a Tua bênção sobre as casas. Esses pecados não perpetuarão. Nós quebramos agora toda a maldição do pecado pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos agora, pelo poder do nome de Jesus, famílias abençoadas, famílias abençoadas. Em nome de Jesus, agora, Pai, dissipamos todas as trevas pelo poder do nome de Jesus. E em nome de Jesus, força espiritual está jorrando neste lugar. Renovo espiritual está jorrando neste lugar. Sensibilidade espiritual, santidade, vida no altar, compromisso contigo, mais pureza, mais santidade. Em nome de Jesus, eis que estamos aqui com a nossa vida para dizer, Pai, o nosso coração é Teu, a nossa casa é Tua, as nossas finanças são Tuas, os nossos sonhos são Teus, os nossos projetos são Seus, os nossos filhos são Seus, os nossos netos são Seus, os nossos bisnetos, a nossa história, tudo é consagrado ao Senhor. Aonde houver alguma ponta de pecado, nós estamos pedindo, passa o Teu sangue, traz a nossa memória e santifica para a glória do Teu nome, ao Pai, Senhor. para Santidade que ao tudo em Senhor. nós exalte ao Senhor. Senhor, tudo em nós aponte para Ti, em nome de Jesus. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
as suas mãos, levante as suas mãos bem alto, levante as suas mãos bem alto e diga: eu recebo, Senhor, tudo aquilo que a tua palavra tem dito para mim e para a minha história, e que tudo em mim glorifique o teu nome, exalte o teu nome em santidade, para a glória do teu nome. Receba em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, mistura com glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Às vezes a gente está perguntando, vou finalizar aqui mesmo, pode ficar aqui mesmo que a gente vai finalizar. Às vezes, queridos, deixa ele trabalhar. Lugar de santidade é assim. Lugar de santidade é a presença de Deus, irmãos. Lugar de santidade é onde Deus se manifesta, é onde as coisas acontecem. Às vezes a gente está preocupado em receber algo. Eu não me canso de falar o que eu tenho dito todas as semanas. Se preocupe muito mais em que a sua vida esteja no altar, porque operando Deus, ninguém impedirá. O que Deus tem para a sua vida, ninguém pode impedir. A única pessoa que pode impedir somos nós, de não vivermos aquilo que Ele tem na dimensão que Ele tem. E o que faz com que isso seja alterado? O pecado. Aí Deus, a gente está falando: Senhor, faz. Senhor, faz. E Ele dizendo: então arruma, então coloca em ordem, arruma aqui, coloca a casa em ordem, você vai ver o que eu vou fazer. Santificai-vos hoje, que o Senhor fará maravilha amanhã. Não se surpreenda se a tua atitude de hoje mover poderosamente a tua história amanhã, ou ainda quando sair desse culto. Não se surpreenda, é assim que Deus faz. Quando Ele chega lá e mexe no que tem que ser mexido, algo novo acontece para a glória do nome dEle. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita diz: Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, não saia sem cumprimentar alguém, não saia sem dizer que bom que você veio, volte a semana que vem. Diga aí para quem está ao seu lado, traga alguém com você a semana que vem. Queridos, um segundo aqui, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho, nem 10 segundos, rapidinho. Nós estamos fazendo um grupo do WhatsApp, eu não sei se vai ser lista de transmissão ou grupo, mas eu quero que você concorde que a gente vai te mandar